Bom dia a todos. Hoje eu vou gravar doente. Pois é, era uma possibilidade, né? Desde que eu voltei da licença saúde. Na verdade, meu problema de saúde nunca encerrou, né? Apenas eu identifiquei uma melhora o suficiente para não ficar estendendo ad infinito, né? Essa licença saúde, porque afinal, ficar sem trabalhar ninguém quer, né? Então, até piora o meu problema se eu não trabalho, né? Então, vou gravar aqui da rede. Olha só, uma redinha verde, certo? Que eu espero. Eu lamento pela minha falta de movimentação e dinamicidade, né? Nessa aula de hoje. Então, a gente vai ver hoje o... Ai, meu Deus, esqueci. Qual é o assunto mesmo? Primeiro reinado. Certo. Então, Dom Pedro I assume o poder em 1822, é coroado, lembre-se, 12 de outubro de 1822, e começa a governar o Brasil. Ele passou 9 anos apenas governando o Brasil. E a gente pode dizer que o governo dele foi um desastre absoluto. Exatamente. Dom Pedro I não conseguiu, de forma nenhuma, estabilizar o país. E, é claro, governar o Brasil não era fácil, né? Afinal, era uma quantidade de território gigante, né? O Brasil era tão grande, quase, quanto os Estados Unidos hoje, né? Então, ele já era maior do que os Estados Unidos naquela época, porque os Estados Unidos naquela época não era tão grande, né? E aí, como governar isso tudo, né? A gente pode dizer que, na verdade, o Dom Pedro I, ele governou para o Sudeste. Para Minas, São Paulo, né? Espírito Santo e Rio de Janeiro. Um pouco para o Sul, um pouco para o Centro-Oeste, quase nada para o Nordeste, quase nada, nada mesmo, para o Amazonas e a região Norte. Exatamente. O governo centralizado, na verdade, era um governo ausente, né? E, desde o princípio, Dom Pedro deixou claro que não iria satisfazer as ambições iluministas de uma certa elite esclarecida brasileira, que na verdade era a minoria. Que o governo dele seria um governo para ricos, para defender os direitos dos ricos, e com conexões muito estreitas com Portugal. Você deve lembrar que o Brasil pagou uma multa altíssima para o rei português para que ele reconhecesse a independência do Brasil, né? Praticamente uma indenização, né? Então, o primeiro passo do novo governo era estabelecer uma Assembleia Constituinte para votar uma Constituição. Exatamente. Os princípios do Iluminismo, em que as independências se baseavam, eles diziam que o poder do rei devia ser limitado por uma Constituição, porque antes o rei tinha poder absoluto, e agora, na era do Iluminismo, isso não podia mais ser admitido. Então, a contragosto, houve o estabelecimento de uma Assembleia Constituinte. Só que o Dom Pedro I não deixou que a Assembleia agisse livremente. Exatamente. Por exemplo, quando a Assembleia votou a primeira Carta Constitucional, Dom Pedro I simplesmente vetou a carta, porque ela limitava seus poderes. Exato. Ou seja, ele estabeleceu uma Constituição para limitar os seus poderes, mas ele não queria que ela realmente agisse com esse propósito, né? Ele não queria que ela realmente limitasse os seus poderes. E ele outorgou uma nova carta. O que quer dizer isso? Ele impôs uma nova carta à Assembleia Constituinte que tinha sido escrito por ele mesmo, né? Ou melhor, pelos seus assessores, né? Não vamos superestimar a inteligência de Dom Pedro I. Então, ele escreveu uma carta muito conservadora, muito pouco iluminista, que garantia a ele poderes plenos e que até mesmo falava que ele era escolhido por Deus. E aí vejam, quase uma carta absolutista, né? E aí ele estabeleceu os 3 poderes, tal qual o preceito iluminista inventado por Montesquieu realmente invocava, que foi primeiro aplicado pelos Estados Unidos, lembre-se, né? A divisão entre poder executivo, legislativo, judiciário. Mas ele estabeleceu um 4º poder, o poder moderador, que deveria, na verdade, mandar nos outros 3. Ou seja, assim, essa foi a solução engenhosa que Dom Pedro I encontrou para manter
o governo conservador e os poderes na mão dele, embora, né, com uma carta constitucional no modelo dos regimes pós-iluministas, né? Então, um detalhe interessante também que acabou apelidando a Constituição. A Constituição foi conhecida como Constituição da Mandioca. E por quê? Porque era a quantidade de alqueires de mandioca, ou seja, de porções de terra, hoje se diria acres, né? Que a pessoa tinha disponível para plantar mandioca, que definia se ela podia votar ou não. E era uma quantidade muito alta, né? Era o que se chamava de voto censitário, né? Que alguns apelidaram como voto não é pautário. O que quer dizer isso? Só gente rica podia votar. Exato. Quem é que tinha terras para plantar mandioca? Pessoal rico, né? Portanto, só quem podia votar no Brasil de Dom Pedro I eram os ricos. Algo que permaneceria durante longo tempo, praticamente o império inteiro. Então vejam, não havia democracia na monarquia constitucional de Dom Pedro I, né? Havia um arremedo de democracia, assim como havia um arremedo de governo esclarecido, baseado no iluminismo, né? Então, eram muitos arremedos, mas na verdade, a própria escolha do termo imperador, né, já diz muito sobre as ambições de Dom Pedro I, né? Ele queria ser o império, ele queria mandar, ele queria que os outros obedecessem e nada mais, certo? Só isso. Isso angariaria muitos problemas para a gestão dele. E ele nunca se livrou desses problemas, né? Por exemplo, em 1825, a insatisfação já estava o suficiente, apenas 3 anos depois dele ter assumido, para que houvesse uma manifestação insurrecional, ou seja, uma rebelião, em Pernambuco, a chamada Confederação do Equador. E ele enfrentaria, na verdade, muitos problemas nessa área de insatisfação, né? Pelo jeito, essa foi a grande marca do governo dele. Então, alguns intelectuais pernambucanos se aliaram com alguns comerciantes e declararam Pernambuco independente do Brasil de Dom Pedro I. Eles alegavam principalmente que o governo central, que era o governo com capital no Rio de Janeiro, não dava atenção ao Nordeste, o que era puramente verdade, que os tratados comerciais com a Inglaterra não favoreciam, né, os comerciantes do Recife, porque naquele momento favoreciam principalmente os fazendeiros ali do Sudeste, e que eles não eram ouvidos, eles não tinham voz nesse governo, né? E, portanto, o certo seria estabelecer um novo país, um novo país independente, que seria justamente a tal Confederação do Equador, né? Confederação do Equador por quê? Ora, porque está ali perto da linha do Equador, né? Vejam, a imaginação revolucionária, né? E na verdade, não podemos supor que o movimento ficaria restrito só a Pernambuco, né? É bem provável que o Nordeste inteiro se tornasse independente. Até porque os ecos dessa rebelião se espalharam por vários estados do Nordeste. Hoje o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí também, né? E até o Maranhão. Então, vários estados provavelmente adeririam a esse novo país. E aí vejam, olha só, Dom Pedro I tinha um grande pepino na mão logo nos 3 primeiros anos de governo. E aí, é claro, ele mandou as tropas para debelar aquela rebelião terrível, né, que queria expulsar o rei e ousava desafiar o rei sagrado, né? E aí ele mandou as tropas lá e elas prenderam os revolucionários, né? E entre eles Cipriano Barata e o Frei Caneca, né? Que eram 2 intelectuais revolucionários, né? Que acreditavam nos ideais iluministas. Cipriano Barata passou um tempo na prisão, depois de um tempo no exílio e voltou para participar de outras rebeliões. Cipriano Barata era um cara que estava em rebeliões, né, à torta e à direita há muitos anos já. Inclusive ele tinha participado da de 1817, aquela contra o pai do Dom Pedro I, o Dom João. E aí o Frei Caneca acabou sendo considerado o grande culpado, né? Eles tinham que
eles tinham que matar alguém. Na verdade era essa. Eles tinham que matar alguém, de preferência com uma morte pública, que desse exemplo de que as pessoas não podiam desafiar o imperador. O problema foi achar quem quisesse matar o Frei Caneca. Exatamente. Além de ser frei, portanto um religioso, ele ainda era considerado uma pessoa, né, de muito boa índole, extremamente respeitado. E várias pessoas se recusaram a executar as ordens do imperador. Exatamente. As pessoas não queriam matá-lo. Né? O carrasco que ia enforcá-lo se recusou a enforcá-lo. Né? Vários soldados que iriam fuzilá-lo se recusaram a fuzilá-lo. Né? E a solução foi colocar armas na mão de várias pessoas, muitas delas descarregadas, com balas de festim, e assim ninguém saberia quem acertou de fato as balas que mataram o Frei Caneca. Né? E ele acabou, de fato, sendo executado. Bom, eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, né? Já temos 11 minutos e já gravo mais um curtinho, tá? Hoje será curtinho.